A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 35, que a palavra de Deus ela fala assim: E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele, e o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Agora nós vamos para o capítulo 16, no versículo 1, que a palavra fala assim: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vai a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifique-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui, na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vou parar aqui, irmãos. Nesse capítulo 15, conta a passagem em que Deus rejeita Saul. Então Samuel nunca mais consegue ver Saul a partir daquele momento. Porque Deus tinha falado para Saul se retirar, porque ele não queria Saul mais como rei, ele rejeitou Saul, ele mudou de ideia. Que eu canso de falar que Deus muda de ideia, já fui criticada, apedrejada inúmeras vezes por causa disso. Deus muda de ideia, tá aqui na palavra, tá? Eu li para vocês. Então Deus mudou de ideia, não quis ele mais como rei. Porque ele estava ungindo um outro rapaz para ficar no lugar muito melhor do que Saul, que era Davi. Aí ele manda Samuel encher aquele chifre lá de azeite e ir lá ungir o novo rei que ele queria, que era Davi. Então ele tinha que procurar lá entre os filhos de Jessé o novo rei que Deus havia escolhido. Tá? O primeiro ponto que Deus pediu que eu pregasse essa palavra. Aqui nós temos dois casos. Nós temos Saul e nós temos Davi. Duas diferenças. Por quê? Saul era orgulhoso. Uma pessoa humilde obedece a Deus. Uma pessoa que não obedece ao Senhor é uma pessoa orgulhosa. Saul era prepotente e orgulhoso. Ele não obedecia às ordens do Senhor. Davi era segundo o coração de Deus, porque as pessoas falam assim: Davi era segundo o coração de Deus, mas Davi era sanguinário. Davi era adúltero. Mas o que Deus olha em mim, olha em você e olhou em Davi naquela época? O nosso coração. Um coração quebrantado diante dele e um coração obediente. É isso que Deus olha. Por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele estava disposto a obedecer ao Senhor. Deus sabia que ele podia contar com Davi, porque uma ordem que fosse dada para Davi, Davi iria obedecer. Era nesse ponto que Deus estava olhando para Davi. E tem pessoas que criticam, começam a deturpar um pouco a palavra nesse sentido, mas é no sentido da obediência, de um coração quebrantado. Deus sabia o coração que o Davi tinha. E Deus sabia que se ele colocasse um reino na mão de Davi, Davi ia fazer exatamente do jeito que ele queria. Saul não tinha esse coração. Saul era orgulhoso. Saul era prepotente. Achava que não precisava obedecer a Deus e que estava acima das leis do Senhor. Samuel sofreu para poder ser um porta-voz de Deus na vida desse Saul.
porque Saul não obedecia. Chega uma parte aqui que Samuel toma as dores de Saul. Por que ele toma as dores de Saul? Porque ele fica com dó de Saul pelas coisas que Saul estava perdendo. Porque Deus deu muitas bênçãos para Saul. E Saul, com um coração desobediente, um coração orgulhoso, estava perdendo tudo aquilo que Deus havia dado. Porque se ele fosse um coração voltado para o coração de Deus, ele obedeceria. E as bênçãos que Deus tinha dado, ele não perderia. Mas ele estava perdendo, e Samuel estava com dó de Saul. E chegou uma hora que Deus deu uma advertência para Saul. Até quando você vai ficar sofrendo, sendo que eu já rejeitei? Por que Deus faz isso com Samuel? Porque Deus não quer que Samuel carregue essa carga, essa cruz com ele. Que é o que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo estão fazendo. Você está vendo uma pessoa inconsequente, uma pessoa orgulhosa, que você dá conselho. Deus usa a sua boca inúmeras vezes para orientar, para não fazer, para não falar, para não ir, para não agir de tal forma, e a pessoa só faz as coisas que não eram para ser feitas. Aí ela começa a perder as bênçãos que Deus deu, e você fica com dó. Você começa a trazer essa carga para você. E inúmeras vezes você, como profeta de Deus, usado por Deus na vida dessa pessoa, você começa a trazer até a carga para você no sentido da culpa. E você começa a achar que você não está orando o suficiente, que você não está orientando o suficiente, ou que você orientou errado, que a pessoa talvez não tenha entendido a maneira como você falou, e você está trazendo essa culpa para você. E Deus manda dizer para você, através dessa palavra, você não tem culpa de nada. O coração da pessoa é um coração duro, é um coração de pedra, é uma pessoa prepotente, uma pessoa orgulhosa, que não tem capacidade de obedecer às ordens de Deus. E não adianta você ficar insistindo, porque vai continuar teimando, vai ter situações que Deus vai falar para não fazer e a pessoa vai continuar no erro. Ela não quer mudar. Porque, na verdade, não adianta, irmãos, a gente que está na presença de Deus, ter mudança. Nós precisamos ter transformação. Se não tiver transformação, não tem salvação. Se não tiver transformação, você não consegue ouvir a voz de Deus. Se você não tiver transformado pelo Espírito Santo, arrependido dos pecados e tentando acertar todos os dias dentro das orientações do Senhor, você não vai crescer, você não vai evoluir, você vai estagnar e vai continuar sempre na arrogância, vai continuar sempre na prepotência. Não haverá libertação. Então, Deus vai lá e dá essa advertência para Samuel. Outro ponto interessante aqui na palavra é quando Samuel questiona: como posso fazer isso? Se Deus dá uma ordem para você, você não tem que perguntar, questionar com Deus, ficar com medo. Deus mandou ir, vai. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou você falar, fale. Porque o responsável por isso é o Senhor, não é a voz de Deus que você está escutando. Se Deus está dando a ordem, não tem que questionar. Samuel estava com medo de Saul. Estava colocando aqui, sabe, Saul acima do poder de Deus. E ele como profeta do Senhor. Porque Samuel era um homem ungido, era a boca de Deus nessa terra. Quando ele chega para a família de Jessé aqui, perguntam se ele chegou em paz. Outro ponto interessante. Por que eles perguntam? Porque a tendência do ser humano é sempre pensar em coisas negativas. Se Deus estava mandando Samuel como porta-voz dele chegar lá, será que é só coisa negativa? Às vezes a consciência está tão pesada diante do pecado que tudo que Deus fala, ou às vezes não entra numa igreja, não quer falar com o pastor, não quer conversar às vezes com um profeta, não quer assistir às vezes até uma pregação, porque tem medo da advertência de Deus, porque às vezes está atolado no pecado e não quer mudar. O orgulho não deixa. Então, aqui a primeira coisa que eles fazem aqui é perguntar se está vindo em paz, de medo do que Deus estaria usando Samuel para falar, ou decretar, ou determinar na vida deles. Aí Samuel fala que ele está indo lá em paz, que havia um sacrifício, convida todo mundo do jeito que Deus mandou. Primeiro ele questiona para ir, depois ele vai e obedece. Nós não devemos nem questionar nada. Entendeu? Se Deus mandou você ir fazer, você vai e faz. Não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo dos seus perseguidores, dos caluniadores, dos fofoqueiros. Tem que ir e fazer. Depois, quando ele chega lá,
ele olha para Eliabe e ele já deduz que seja. Por quê? Porque ele olha a aparência. E Deus não olha a nossa aparência. Deus está preocupado com o nosso interior. O que você carrega dentro do teu coração? Quais são as suas intenções diante de Deus? Deus sabia que talvez aqui demonstra bem, eu entendo assim dessa forma. E até por revelação de Deus. Por que Deus recusou Eliabe? Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Ele já sabia que Eliabe ia ser outro Saul na vida. Não ia obedecer às ordens de Deus. Mas tinha um menininho escondido lá no campo, que ninguém dava nada por ele, nem Samuel sabia que ele estava lá, que era Davi. O ruivinho estava lá cuidando das ovelhas. Aquele coração lá era um coração aquebrantado diante do Senhor e disposto a obedecer. Era um coração humilde. E nós temos que ter esse coração humilde diante do Senhor, para que a gente venha comer do melhor dessa terra e viver todas as promessas de Deus. Se nós não tivermos um coração humilde, nós não conseguiremos viver as bênçãos do Senhor nessa terra. Vamos andar em círculo até o dia da nossa chamada. E por que Deus está pedindo para pregar essa palavra? Primeiro, porque nós temos que obedecer para viver a palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, Jesus está às portas, Jesus já está voltando. Hoje eu estava tendo uma conversa com o Senhor a respeito disso. Muitas pessoas não vão subir. Pessoas talvez que estejam na mídia, que você veja, que são usados por Deus. Por quê? Porque existem muita, como é que eu vou dizer assim, muito hábito humano. Como que seria a palavra que eu poderia usar assim para vocês entenderem? As pessoas hoje assim usam termos muito teatrais, sabe? Vivem de aparência. Eu acho que seria a palavra mais correta para vocês entenderem. Então as pessoas são muito cheias de trejeitos de boca, de mão, e fala isso e fala aquilo, e de línguas estranhas. São cheios de rituais. Tudo ritual humano. E isso não é espiritual. Isso são coisas que o homem criou. Paulo fala lá na palavra, porque Paulo foi aí super importante para a igreja primitiva. E ele fala lá na palavra, você pode procurar lá na Bíblia que você vai achar, que nós devemos mudar os nossos pensamentos. Então existiam costumes em algumas igrejas, que depois lá no livro de Apocalipse, existe toda uma descrição do que as igrejas eram aos olhos de Deus. As que pregavam, que não pregavam direito, as que tinham o coração voltado para Deus, que não tinha, né? Ele se refere até a algumas igrejas como prostituta, porque elas se prostituíam. Trocavam Deus por algumas coisas. Então Deus se refere a elas lá em Apocalipse. Então Jesus está às portas. E as pessoas hoje em dia estão esquecendo de cuidar do lado espiritual. Nós temos que olhar para o nosso interior. Se o nosso interior está agradando ao Senhor. Porque Deus não olha as aparências. E o homem tem uma tendência muito grande a olhar a aparência. Se a pessoa não pregar gritando, ela não toma posse da palavra. Isso não existe. Se está agindo desse jeito, não está no espírito. Porque se tivesse no espírito, até um passarinho que pousasse na janela da tua cozinha, você ia entender que era um sinal de Deus. Uma flor, um céu que se fecha, um trovão, você ia saber que Deus estava falando com você. A pessoa, quando ela está no espírito, ela não coloca barreiras, ela não tem, sabe, peças teatrais com Deus, rituais, para poder ouvir a voz do Senhor ou servir a Deus. Isso não é ser espiritual. E hoje em dia está esse teatro, que a gente não sabe quem está na presença de Deus e quem não está. Mas Jesus está voltando. E tem muitas pessoas que agem desse jeito, às vezes em templos grandes, até na internet, que hoje em dia tem muita gente pregando. Deus usa, mas não significa que vai ter salvação. Não significa que a salvação está nisso. Então nós precisamos olhar para o nosso interior. Jogar tudo aquilo que é velho, para que o novo de Deus chegue na nossa história, dentro de nós, no nosso interno, para que a gente tenha coisas novas no nosso externo. Porque senão a gente não sai do lugar.
E Deus está entristecido demais com essa igreja, porque essa igreja não condiz com o evangelho verdadeiro de Deus. Não condiz. São corações que não são obedientes. São corações que querem aplausos humanos. São corações que estão preocupados com as aparências, porque precisa mostrar para o outro que é espiritual. Quando nós somos espirituais, nós não precisamos fazer caras e bocas, não precisamos falar essas línguas falsas, né? Que são línguas estranhas, tudo falso, é são hábitos de dicção, hábitos de fala. É como se você usasse sempre as mesmas palavras que a gente vai criando, cada um tem um hábito. Então a pessoa vai usando aquilo e nós precisamos voltar o nosso coração, o nosso interior para Deus, para que haja uma reforma interna. E a reforma interna começa no nosso coração, que é a nossa mente. E Paulo fala na palavra que nós temos que aprender a pensar diferente. Que Jesus nos ensina. Por que Jesus falava em parábola? Porque quando ele pegava um agricultor, a maneira mais fácil do agricultor entender era falando daquilo que ele lidava todos os dias. Então ele ia falar de tudo que estava na terra, tudo que a terra usava. Ele falava de plantações, ele falava de semente, para a pessoa poder assimilar o que ele estava querendo falar. Então ele dava exemplos dentro da parábola sobre animais, ele dava exemplo sobre os rios, sobre os mares, para que as pessoas tivessem entendimento daquilo que era corriqueiro para ela. Para que ela pudesse ter um pensamento diferente. Porque a religião, ela estagna a mente, ela bloqueia. E a pessoa não consegue avançar, porque não há transformação interna. A religião, ela faz uma transformação externa. Cabelo comprido arrastando para baixo da cintura, roupa até o joelho, vai para a praia de burca, sabe? E aí começa a inventar um monte de parafernália. Não pode pintar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode usar esmalte. A pessoa vira um bicho, vira um animal da floresta urbana. Sabe? A floresta de pedra. São os animais da floresta de pedra, vamos dizer assim. Da selva de pedra. Então Deus está mostrando na palavra aqui, esse versículos aqui que eu li para você, fala exatamente sobre isso. Eu não estou inventando nada, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Só vai ter salvação e só vai conseguir comer o melhor dessa terra quando houver uma transformação interna e quando você tiver com o coração disposto a obedecer o Senhor. Aí Deus vai fazer a mudança e a transformação que você quer. Caso contrário, você vai continuar estagnado no mesmo lugar. E Jesus está às portas. Cada geração que chega, são minutos a menos, tempo a menos, anos a menos, para que Jesus chegue. Então, como que nós vamos ficar nessa situação se nós não buscarmos viver o Evangelho? Fica difícil. E para que o novo de Deus chegue na tua história, o velho tem que sair. Os velhos pensamentos, os velhos hábitos, todos esses paradigmas que foram colocados aí em você desde criança, o que a religião colocou tem que ser descartado. Para que você venha ter uma conexão com Deus, senão você não vai conseguir. Você vai ficar sempre estagnado no mesmo lugar. Então, quando Deus se refere a Davi na história, Deus está falando exatamente isso, de um coração obediente. Deus não estava preocupado com o passado dele. Deus não estava preocupado se ele era sanguinário. Ele pagou o preço pelo adultério que ele cometeu. Mas as guerras todas que Davi enfrentou foi porque Deus colocou ele de frente. E ele era obediente. E Deus sabia que podia contar com ele nessa terra. Porque se Deus dá um ministério na sua mão, Deus tem que contar com você nesse ministério. Você não vai poder fazer nesse ministério o que você quer, porque o ministério não é seu. Você só é um instrumento nas mãos do Senhor. Você tem que fazer exatamente aquilo que Deus está mandando, porque tem vidas aí. E cada sangue desse derramado, você vai prestar conta dele. Então tem que ter responsabilidade. Por que Deus dá responsabilidade para alguns, dá ministério para alguns e não dá ministério para outros? Porque ele sabe o coração que vai obedecê-lo. E existem muitos ministérios aí que não foram levantados por Deus. Chega uma hora que esses ministérios caem, porque Deus fez Saul cair.
diante da desobediência dele. Saul teve um final, sabe, horroroso, trágico. Ficou louco, Deus permitiu. Então nós precisamos ter o quê? Um coração quebrantado diante do Senhor, um coração obediente. Que é esse coração que Deus busca. Por que Deus fala que são muitos chamados e poucos escolhidos? Porque os poucos escolhidos que ele tem são aqueles corações que ele pode contar, que está voltado para ele, que vive ele 24 horas por dia, que obedece. A gente não pode questionar nada. Se Deus falar algo para você, você tem que obedecer. Não tem que nem pensar em duas vezes. Ou você vive Deus ou você vive o seu achismo. As duas coisas não dá. Porque Deus não dá grandes governos para as pessoas desobedientes. Deus não dá grandes governos para pessoas soberbas. Se Deus confiar algo na tua mão e você começar a agir dentro do seu achismo, e você começar a desobedecer o Senhor, você pode ter certeza que tudo que Ele te deu, Ele te toma. E tem gente aqui que por causa de desobediência está começando a perder as bênçãos que Deus colocou nas suas mãos. Porque você não soube obedecer ao Senhor e ser grato àquilo que Ele te deu. Porque nós temos que cuidar daquilo que Deus nos dá. Então Deus cobra muito daquele que Ele coloca muita coisa nas mãos. Porque a patente é pesada. Quem tem ministério sabe disso. O preço a se pagar é muito alto. Nós ficamos 24 horas por dia ao dispor de Deus. Eu fico 24 horas por dia à disposição do Senhor. Então eu só faço algumas coisas assim em termos de lazer quando Ele libera para mim. Caso contrário, eu tô na obra. E mesmo assim, quando eu tô no meu momento de lazer, eu tô na obra do mesmo jeito. Porque é automático. E a gente que tem Deus na vida da gente, a gente que tem um ministério, nós temos que buscar a nossa santificação todos os dias. E tudo aquilo que é falho em mim, eu tenho que pedir para Deus todo santo dia para corrigir e me mostrar o que é certo a se fazer. Porque eu não sei tudo, não nasci sabendo. A gente vai sendo construído. Eu fui construída pelo homem até o dia que Deus me chamou. A partir do momento que Deus me chamou, eu comecei a passar a ser construída e desconstruída por Deus. Porque Deus teve que desconstruir tudo que o homem fez na minha vida, tirar tudo aquilo de ruim que foi colocado, para que ele viesse colocar o que era dele. E eu ainda passo em processo de transformação todos os dias. É como se fosse uma lagarta dentro de um casulo para virar uma borboleta. Então eu tenho sempre que passar pelos processos. Se eu quiser servir a Deus, é esse o processo. Samuel passava pela mesma situação. Todos os profetas passaram por isso. Então nós precisamos repensar algumas coisas que nós fazemos, porque não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Tem que haver obediência. E tem que haver transformação. Não adianta você querer melhorar, você querer mudar, não. Tem que haver transformação. Tem que ser uma transformação da água para o vinho. E Deus está falando para você, estou trazendo coisas novas para a tua vida. Mas precisa haver reforma. Precisa haver transformação. Para que esse novo chegue. Porque se você ficar com o velho está ocupando todo o espaço da sua vida. Se você não tirar o velho, não descartar o velho, não tem como o novo chegar. O que Deus fez? Descartou Saul para que ele pudesse colocar Davi naquele lugar. E antes dele destronar Saul, ele cobrou de Saul toda a desobediência dele. Ele ficou louco, passou por várias dificuldades, teve um final muito trágico, colocou Davi lá dentro para aprender. Davi ficou lá aprendendo, na obediência com o Senhor. Sofreu perseguição, porque Saul não queria, né? Quando Saul percebeu que ele era um projeto de Deus, ele não queria que Davi ficasse lá. Ele foi perseguido por Saul. Mas ele sabia que Saul era ungido por Deus, ele não era louco de colocar a mão naquele homem. Porque a partir do momento que aquilo ali era a responsabilidade de Deus, ele ia colocar a mão. Deus ia cobrar isso dele. Por quê? Porque ele era obediente. Ele tinha temor ao Senhor, ele tinha respeito por Deus. E ele sabia, sabe, que Deus tinha poder suficiente para fazer, sabe, transformar ele em pó. Se ele desobedecesse ou se ele colocasse a mão naquilo que Deus ungiu. Já estava rejeitado por Deus, tá, mas era a responsabilidade do Senhor. Então não coloque a mão naquilo que você, sabe, por mais que a pessoa esteja desviada,
aceitou Jesus uma vez na vida dela, deixa ela quieta lá, porque é o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que faz. Eu costumo falar que o homem transforma a mulher e a mulher transforma o homem quando os dois estão em processos comuns. Estão andando em comum acordo. Aí eles começam a mudar para que um não ofenda o outro, não magoe o outro. Então eles vão entrando em comum acordo. Então existe uma transformação nesse sentido. Quando existe amor entre um casal e eles querem viver bem, um vai modificando para se adequar ao outro. Mas a transformação mesmo, a transformação de caráter mesmo, quem faz é o Espírito Santo. Ninguém muda ninguém. Então não adianta você querer dar um de Deus e querer mudar o vaso, porque não vai conseguir. Porque vaso não conserta vaso. Então tem que deixar nas mãos de Deus. Tem que ter humildade, tem que ter obediência e entender que você tem que descansar no Senhor, que é Deus que vai fazer a mudança, a transformação no outro. Que não é você. Ter um coração quebrantado para Deus, estar sempre em obediência, porque isso é humildade aos olhos do Senhor. É humildade. Então, seja humilde diante do Senhor. Segue o exemplo da palavra, depois medite lá sobre a palavra que eu te entreguei hoje, para você ver quão rica ela é e quanto ensinamento você pode tirar disso. Porque Jesus está às portas, irmãos. Não dá mais para brincar com o evangelho. Não dá mais. Não dá para ficar nesse teatro aí de caras e bocas, sabe? Ficar nesse teatro de línguas estranhas e rodopiando e fazendo. Por quê? Porque a pessoa está na carne, a pessoa não está no espírito. Ela quer vender uma santidade e tem umas que são tão mansas para falar. Você olha assim, parece que está flutuando. Uma mansidão, sabe? Ai, né? Ai, a paz do Senhor, aquela coisa, parece que a pessoa tá, sabe, no espírito. Vai saber como que ela tá por dentro. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia têm necessidade de vender o exterior. Essa internet, ela é, sabe, o retrato disso. Quer mostrar o exterior, quer vender a imagem. Entendeu? E muitas conseguem. Porque muitas pessoas estão caindo nisso. Estão caindo nisso. Quando vem alguém pregando o verdadeiro evangelho, exortando, eu não vou assistir isso. Isso daí não serve. O outro lá tá dando bênção adoidado, o outro lá grita, o outro lá vai rodopiar, o outro lá faz não sei o quê. Aí a pessoa aceita a palavra por causa desses rituais. E às vezes perde bênçãos e ensinamentos valiosos com Deus, porque Deus às vezes está usando uma pessoa humilde, está usando a pessoa com uma fala simples, está usando às vezes uma pessoa humilde, não no sentido de ser pobre, não é isso que eu estou falando. Mas humilde no falar, às vezes não tá, sabe, com todos esses rituais, aí a pessoa não aceita. E às vezes está cheia do Espírito Santo. Existem pessoas, irmãos, cheias do Espírito Santo, que andam em BMW, que pilotam avião, tem avião particular. Tem pessoas cheias do Espírito Santo que moram aí em palácios, em mansões. Tem pessoas cheias do Espírito Santo que está com a conta cheia de dinheiro. Porque não é o poder aquisitivo da pessoa que faz ela ter o Espírito Santo ou não ter. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, esse povo rico é tudo do demônio. Esse povo que tem dinheiro não tem o Espírito Santo. Aquele pobrezinho que está lá tem o Espírito Santo. E tem gente que é humilde financeiramente, às vezes nem quer crescer, ela não quer, ela quer ficar naquele padrão ali financeiro que ela tem. Ela acha mais fácil para administrar. Porque você ter dinheiro, você vai ter trabalho, você vai ter que administrar. Então tem gente que não está disposta a ficar rica, porque dá trabalho. Não é fácil. Você vai ter que administrar muita coisa, você vai ter que trabalhar. Você vai ter muita responsabilidade para cuidar daquilo. E a pessoa não quer. Então ela prefere ter um padrão de dinheiro menor, ter uma vida mais simples. Mas ela é cheia do Espírito Santo. E tem pessoas que não têm todo esse ritual, mas ela tá cheia do Espírito Santo. E tem um monte de gente que é cheio dos rituais, é cheio das manias, é cheio, sabe, das religiosidades da vida. E ela não é espiritual. Espiritual não é isso. Então, Deus está falando para você, seja cheio do Espírito Santo. Seja obediente. Não vai atrás, sabe, de julgo humano,
de normas humanas, de invenções humanas, de religiosidade, de rituais. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós a nossa santificação todo santo dia, reconhecer que nós estamos errados, pedir para Deus a nossa mudança, querer mudar, querer ser humilde na presença do Senhor, no sentido da obediência, porque é isso que Ele espera de nós. Para que tudo aquilo que seja velho na nossa vida dê espaço para o novo de Deus. Porque se você fica com o velho, vai ocupando espaço, o novo não chega nunca. E tem coisa que Deus não vai liberar para sua vida porque não houve mudança interna. Tem coisas que você faz que desagrada o coração do Senhor. Tem manias. Tem atitudes que você toma com o outro que ofende o outro. E Deus não gosta disso. Então nós temos que mudar o nosso padrão de pensar. Nós temos que mudar os nossos pensamentos como Paulo ensinava. Como ele ensina na palavra, porque a palavra de Deus ela é viva. Então comece a mudar. Deus está falando para você, tem coisa nova chegando. Mas saia dessas coisas, porque Deus não está nisso. Viva o verdadeiro evangelho. Tem pessoas aí que estão entupidas de religiosidade. Está o tempo todo julgando a vida do outro. Eu não estou aqui julgando essas pessoas. Eu estou mostrando para você o que Deus está falando na palavra. Que é o que Deus me ensina desde o início. Eu já convivi com pessoas com esses paradigmas, com essa religiosidade, com esses rituais, e muitas pessoas não estavam na presença de Deus. Eu convivi com mulheres que aparentemente eram extremamente santas, que roubavam a tesouraria da igreja. Cometiam adultério dentro da igreja, presbítero com a irmãzinha da igreja. Então, vamos parar com isso. Porque Jesus está às portas, não dá tempo mais disso. Temos que parar com essa situação, nós temos que olhar para dentro de nós. Temos que ser obedientes à palavra do Senhor, buscar a nossa santificação e exercer os 9 frutos aí do Espírito Santo. Temos que exercer. Temos que buscar esses frutos para que possamos estarmos mais próximo de Deus, para que a gente possa ter a nossa salvação e passar a nossa eternidade glorificando o Senhor. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. A cada dia está mais estreito a situação. Então nós precisamos mudar. Deus está falando para você, eu tenho coisas novas para trazer para sua vida. Está chegando coisas novas para tua história, mas precisa haver mudança, precisa haver obediência, precisa largar essas religiosidades, precisa largar essas bobagens. Irmãos, não tem como enganar o Senhor. As pessoas fazem isso para mostrar santidade para as pessoas que estão assistindo ela. Mas não tem como enganar Deus, irmãos. Deus é o único que lê pensamento. Deus conhece os nossos sentimentos. Deus sabe quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está fingindo. Deus sabe quando a pessoa está pregando a palavra da boca para fora. Tem gente que fica aí assistindo pregações, treinando as pregações para depois ir lá e pregar, mas está com o coração totalmente longe do Senhor. Deus usa para falar com quem está ali, tem gente sofrendo, está com o coração voltado para Deus, não perde tempo, Ele usa. Mas subir, viver com Deus é outra situação. É outra situação. E não dá mais para a gente brincar com isso. Se você quer a salvação da tua casa, precisa ter mudança. Se você quer a salvação da tua casa, se você quer a sua salvação, precisa mudar. Não seja como Saul, porque há cobrança, irmãos. Antes de Saul morrer, ele pagou por todos os pecados dele. Pode ler lá a história que você vai ver como que esse homem sofreu. Então deixa Deus trabalhar a sua história. Tire tudo aquilo que é velho. Tudo que é velho. E deixa Deus colocar o novo dele. Esteja disposto a ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova na presença de Deus. Deixa Deus mudar você. Porque a mudança tem que ter transformação. Precisa haver transformação. Né? A gente fala mudança de uma forma assim, a palavra certa é transformação. Tem que ter uma mudança, uma transformação da água para o vinho. Porque mudar você muda, daqui a pouco você vai lá e muda de novo. Não, tem que haver uma transformação. Quando há uma transformação, nada te tira da presença do Senhor. Quando há uma transformação, você se torna um instrumento valioso nas mãos de Deus. Você se torna um canal de bênção. Quando você é obediente, você tem uma conexão direta com o reino. Você está conectado, você está dentro do propósito do reino.
Quando você é uma pessoa desobediente, você está totalmente fora do posicionamento que Deus gostaria que você tivesse. E as pessoas que não obedecem, elas começam a perder todas as bênçãos dela. A cobrança. Com Deus ninguém escarnece, tá? Toma posse dessa palavra. O vídeo ficou longo, mas Deus pediu que eu entregasse essa palavra. Deus me deu essa palavra hoje de manhã. Eu fiquei o dia inteiro meditando essa palavra. O assunto é muito sério e nós precisamos mudar, tá? Para de se preocupar aí com coisas fúteis, com coisas passageiras, com fases. Ah, não pode cortar o cabelo. Você corta o cabelo, daqui a pouco ele cresce. Maquiagem, batom, você passa, daqui a pouco você tira. Sabe? O nosso corpo uma hora vai voltar para a terra. Cabelo, você faz um penteado, daqui a pouco ele volta ao normal. Roupa, você põe uma hoje, daqui a pouco você troca. Porque essas coisas são passageiras. São fases. Agora, o nosso espírito não, ele é eterno. Então, as pessoas estão mais preocupadas em condenar o exterior, estão mais preocupadas em vender uma imagem exterior e estão deixando o interior, que é o mais importante, de fora da história. Mas o que vai decretar o seu destino, definir o seu destino, é o seu interior. Se não houver mudança dentro, Deus não vai conseguir concluir muitas coisas fora. Porque não há mudança interna. Se Deus não pode contar com você no sentido da obediência, se você não ama ele a esse ponto, então vai ficar difícil. Tá? Então começa a mudar. Mude o seu interior, a sua maneira de pensar, que é fundamental, a sua maneira de falar. Exerça a tua fé em Deus, porque Deus tem capacidade para fazer qualquer coisa na tua vida. Nada é impossível para o Senhor. A partir do momento que você estiver totalmente nele, em obediência. Seja humilde, porque são esses corações humildes que Deus procura. De coração orgulhoso, sabe? O mundo já está cheio. O inferno já está lotado. E nós precisamos fazer a diferença nessa geração. Tá? Toma posse dessa palavra. Deus está falando para você, o novo está chegando. Mas tudo aquilo que é velho tem que sair. Tem que sair, tem que jogar fora. E você tem que ser uma pessoa obediente diante do Senhor. Tá? Porque uma desobediência aos seus olhos não tem importância, mas para Deus tem. Para Deus tem. Deus não está preocupado com o teu passado. Deus não está preocupado com o que você fez lá atrás. Deus não está preocupado com o que você errou. Deus quer que você seja uma pessoa humilde diante dele, para que ele possa transformar você numa nova criatura. Porque aí, havendo transformação, você não comete os erros que você cometeu lá atrás. Uma pessoa orgulhosa, sabe, uma pessoa soberba, ela está sempre errando e sempre nos mesmos erros. E isso é burrice. Tá? Então seja uma pessoa inteligente. Queira mudar de dentro para fora. Dá espaço para Jesus fazer a diferença na sua vida. Porque tem coisa nova chegando, mas o velho tem que sair. Porque está ocupando todo o espaço. Não tem como o novo de Deus chegar se o velho não sair. Deus fez isso. Arrancou Saul, que era coisa velha, não estava prestando, para que Davi entrasse. E Davi foi um grande rei. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.